Copa do Mundo, reunião com os amigos, com a família, um churrasco. Mas será que dá para fazer tudo isso sem ter uma cervejinha gelada do lado? E é isso que a gente vai conversar hoje com o Dr. Laco. Olá, Dr. Laco. E aí, a Copa está aí, né? Copa está aí. E realmente a cerveja é uma presença muito forte no futebol. Isso há muito tempo. Existe toda uma cultura ligada à cerveja e futebol. O patrocínio, a propaganda que se faz é muito ligada. Então, é lógico que na Copa eles aproveitam para intensificar ainda mais essa identidade, essa relação. Então, por que é, né, tão difícil? É por conta dessa cultura, dessa tradição, né, que está tudo muito associado, quer dizer, a cada gol eu tomo um gole e tal, é por isso, essa coisa enraizada. Ó, eu não gosto de citar nomes, mas você vê jogadores de futebol ilustres que fazem uma propaganda ostensiva. Né? Vamos até citar o Ronaldo, né? Fenômeno. O Ronaldo é um grande noticiador, né, da cerveja. E eu não vou citar a marca, mas Uhum. cria identidade, cria quase que uma obrigação. E eu joguei muita bola na minha vida, e eu lembro que todo fim de jogo a comemoração é cervejada. Então, existe uma correlação muito forte e que passa para esses eventos, passa para a torcida e fomenta ainda mais a indústria da cerveja aliada à propaganda. É complicado, realmente essa ligação é bem forte, né? Bom, e o problema é para quem está em recuperação, para quem é dependente do álcool. Esse é um momento, né, de muito risco, né? O risco de cair, né, num primeiro gole, né, doutor Laco? Então, a gente costuma recomendar, né, Regina, que a prevenção da recaída começa por mudança de vida. E a mudança de vida envolve mudança de locais de comemoração, de festa, de eventos, pessoas, situações. Então, não há dúvida que a situação da Copa, a situação de encontro que existe, porque as pessoas se juntam para ver o jogo junto, comemorar, trocar ideia, xingar, né? Então, essa convivência aumentada e com essa cultura que existe, é um risco para quem está em recuperação, porque as outras pessoas vão fazer, mas agora é Copa, toma um copinho só, uma cervejinha não vai fazer mal, entra nessa. Hoje eu estava vendo uma comunicação via Facebook de um amigo que parou de beber há pouco mais de 20 dias e já notou diferença, tá? Já conseguiu emagrecer, já conseguiu mudar a pele, já conseguiu mudar o sono, o humor. Quer dizer, o parar de beber, em pouco tempo já teve um impacto para ele. Mas ele fala, eu não sei o que vai acontecer agora na Copa, porque sabe como que é, né? Jogo, gente. Então, realmente é um período que quem está em recuperação tem que abrir o olho e aumentar a sua determinação, a sua disposição de continuar naquele belo caminho. E qual a orientação do senhor? Quer dizer, como é que o dependente se livra dessa? Ele não deve ir, ou ele deve ir sabendo que ele tem que levar o suco, enfim, uma outra bebida? O que é melhor nesses casos? Eu acho que não tem uma norma. Eu acho que vai depender de cada um e de cada situação. Não é? Então, eu acho que deixar a lembrança, deixar a recomendação e deixar na confiança de cada um, porque a recuperação ela não pode ser imposta, ela tem que ser uma coisa que nasce de dentro do indivíduo.
ele tem que perceber a importância daquilo lá para a sua vida. Então, ele vai ver, naquele momento, naquela circunstância, naquele ambiente, o que é mais importante para ele fazer. Então, fica o alerta, fica a determinação. Eu não tenho fórmula pronta para ele, mas eu tenho o alerta. E realmente é situação de risco. Então, se ele estiver se sentindo frágil, sai dessa. Né? Vai ver o jogo sozinho, ou vai ver com a vovó, com o vovô, com gente que não vai ter grande disposição para festa embutida no álcool. E se ele se julgar seguro, vai lá, mas sabe que o risco vai aumentar. E, doutor Laco, o senhor costuma dizer que é para evitar o primeiro gole, mas que uma recaída começa muito antes disso, né? Explica um pouco para a gente esse conceito. Quando o indivíduo para de beber, orientado, sob influência de um grupo de mutuajuda, uma internação, um psicólogo, um psiquiatra, um pastor, um padre, ele tira uma coisa da sua vida que era muito importante no seu cotidiano, que ajudava, inclusive, a ter até um certo enfrentamento da tristeza, da ansiedade, do convívio. Né? Então, ele tem que aprender todo um processo de transformação. E esse processo de transformação não ocorre em uma semana, um mês, um ano. É um processo contínuo. Eu brinco que a gente, quando tira a droga da vida de uma pessoa, abre um buraco aqui no peito. Esse buraco tem que ser preenchido. Né? Preenchido com o quê? Com atividade, com orientações, com espiritualidade, com novas conquistas, novas aspirações. E isso, nesse processo, tem muito 2 passos para frente e 1 passo para trás. Né? Tem muito de vai e vem. Então, nesse caminhar, às vezes, ele entra num processo de mais caminhar, talvez, para trás. Então, ele começa a criar fantasias, a criar exemplos de como a vida dele lá atrás era melhor, era boa. E essa cabeça que vai se transformando é um terreno fértil para daí, se houver a oportunidade, se houver a pressão, ele usar o primeiro gole. Mas não é o primeiro gole que determinou a recaída, é todo aquele pensamento equivocado de um passado que ele julga ser melhor, glorioso, mas que é falso, né? Porque ele sofria, ele teve muitas perdas, mas essas perdas ele começa a esquecer e começa a ficar só com as lembranças. Aí a importância de grupo de mutuajuda, a importância de uma orientação, de um padrinho, de um psicólogo que o acompanhe. Até porque o jogo acaba, né? A Copa também, mas o problema pode se agravar, né, doutor Laco? Aí, né? Então é isso, depende de cada um, depende, não tem uma receita, mas cada um precisa fazer uma autoanálise, se está frágil, se não está, se vai se sentir muito, com um risco muito grande de ir a um evento desse, cada um deve avaliar, porque Todo evento que o álcool é importante, casamento, batizado, aniversário, festa junina agora tem também, né? O quentão, inclusive, é tolerado em festa junina de escola, com crianças e adolescentes. Está acabando isso, está mudando, mas ainda existe o quentão presente em lugares com criança e adolescente. Então, todos esses eventos onde o álcool tem um papel, tem uma importância,
são eventos que o indivíduo deve repensar duas vezes, se vai ou não vai, e se for, ele tem que ir preparado para aquele enfrentamento, não para ganhar ou perder, porque se ele for no ganha e perde, ele perde, né? O álcool é mais forte do que a disposição de parar. A dependência é um processo insidioso, maléfico, perigoso. Então, ele tem que tomar um cuidado triplo, quádruplo, quando, por alguma razão, estiver num desses eventos. Doutor Laco, eu queria também tratar com o senhor um outro assunto que é pertinente, a questão de jogos, né? Essa questão das apostas, né? Esses jogos eletrônicos, essas bets, né, doutor Laco? A gente sabe que tem um endividamento enorme das famílias, tem pessoas gastando o seu Bolsa Família para apostar, tudo na ilusão, né, de melhorar de vida, e se afundando cada vez mais. O processo, né, da pessoa ficar dependente desses jogos, perder a noção do que deve fazer ou não numa aposta, é o mesmo caminho de uma dependência química? Em termos de circuito cerebral, basicamente é muito parecido. Não é igual, porque na dependência química, quer seja de cocaína, crack, tabaco ou álcool, existe uma substância química que modula, que muda a questão do circuito de recompensa. Na questão dos jogos, que vem como perigo há muito tempo, não é de hoje, os bingos, que foram proibidos, né? Os bingos eram um terror e foram proibidos. Daí veio o governo Temer e autorizou as bets e deixou para ser regulamentado pelo governo seguinte, que absolutamente nada fez. Ficou 4 anos do governo Bolsonaro, bet sem regulação, sem pagar imposto, né? Só foi regulado nesse atual governo. Então, as bets, nesse período do governo Temer e do governo Bolsonaro, se apropriaram de um terreno livre, limpo, fizeram muito propaganda. Só para você ter uma ideia, Regina, praticamente todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro são patrocinados por bets. Todos os clubes. Eu acho que a exceção é o Mirassol. Não sei se tem mais algum, talvez o Remo, que entrou agora, mas os grandes clubes são todos patrocinados pelas bets. Quer dizer, eles entraram com muita disposição, não tinha que pagar imposto, então vamos aplicar na propaganda, na publicidade, no convencimento. O tigrinho, o famoso tigrinho. Então, realmente, as bets matam, destroem família e destroem a economia. Eu acho que é urgente se fazer alguma coisa para regulamentar ainda mais, apertar ainda mais, para proteger o cidadão, para proteger a economia brasileira. Então, o vício em aposta ele é tão destrutivo, tão problemático quanto a dependência química, não é, doutor? É difícil a gente fazer uma comparação, porque a cultura, por exemplo, que vem do álcool, do tabaco, é tão entranhada, tão enfronhada, que é muito difícil a gente trabalhar isso. Dá para trabalhar. O tabaco, você vê, nos anos 90, nós tínhamos praticamente uma proporção de 30% de adultos tabagistas. Hoje nós temos perto de 10%. Quer dizer, essa redução foi graças a quê? Diminuição de propaganda, diminuição de pontos de venda, fiscalização maior. E lembrar que, mesmo tendo. A gente fala muito em legalização de droga, né? O tabaco e o álcool são legalizados, mas o uso de álcool ilegal e tabaco ilegal é assustador no Brasil. Chega a ser mais ou menos 30% do consumo ilegal.
né, que não paga imposto, que não tem regulamentação nenhuma, não tem nem controle sanitário. Então, os jogos têm muita semelhança, mas tem muita diferença também. Mas Uhum. eu fui pesquisar, nos últimos 12 meses, mais de 17% da população apostou. Sabe quantas pessoas, Regina? 28 milhões de pessoas apostaram. Sabe quanto de dinheiro? Cerca de 20 bilhões de reais. Nossa, 20 de bilhão, B, não é de milhões, não. bilhão. 20 Sim. bilhões de reais. E desses 28 que estão apostando, mais de 11 milhões já têm comportamento problemático ou sinais de dependência. Então, Hum, 11 milhões é parecido, é menos, mas muito parecido com a questão do álcool. Né? hum, E é uma dependência muito rápida e que destrói a família, porque metade dessas pessoas já estão recorrendo a empréstimos. E a própria economia perde. Né? O comércio, em 2024, deixou de faturar 103 bilhões de reais. 103 bilhões de reais. E o impacto na saúde por desemprego, afastamento, outras coisas de saúde, 40 bi. 40 bi. Então, é um impacto na economia e, logicamente, são pessoas sofrendo, algumas se suicidando, a família sendo extremamente penalizada, porque uma das coisas é também a doença da negação, ele esconde da família, né? Não conta. E como a aposta hoje é tudo online, tudo, o cara nem precisa ir para apostar em algum lugar, né? É no celularzinho, ele aposta sem que as pessoas vejam, sem que as pessoas percebam o que está acontecendo. Quando a pessoa percebe, quando a família percebe, o buraco já é muito fundo. A gente viu que recentemente foi lançada aí uma campanha, né, com artistas famosos, cantores, atores, né, justamente alertando, né, para o pro problema, porque realmente o prejuízo é grande, né, em termos sociais, em termos econômicos, é realmente um problemão aí, né. Mas qual a sua orientação prática, para os familiares ou para a própria pessoa que está se sentindo, né, muito envolvida nessa questão das apostas, das bets? Olha, existem em poucos lugares grupos de mutuajuda para jogadores anônimos, Hum, não é? Que antigamente se dedicavam muito à questão de apostas no bingo ou jogo de baralho. Né? hum, E hoje não tem nem dúvida que as bets superaram muito essa questão. uhum, Então, se alguém estiver sofrendo, procurar um grupo, mesmo que nem seja de jogo, pode ir em Alcoólicos Anônimos, que ele vai ser bem recebido, bem uhum, acolhido, e o que vale para uhum, o álcool vale para ele também. A uhum, família procurar também orientação especializada, porque muitas vezes a família sofre quieta e não sabe nem por onde começar a atuar. Então, procurar ajuda numa UBS, num CAPES. O CAPES é competente, né? O Centro de Atenção Psicossocial. Ele é competente para lidar também com essa dependência, para a família ser orientada. Inclusive, grupos de mutuajuda de família podem ajudar também essas pessoas e ficar sempre a gente criando alertas. Né? Então, esses artistas falando contra o tigrinho é um alerta, é mostrando que a coisa é grave, é séria, compromete a família, compromete a saúde, compromete a economia do país. Então, é uhum, muito séria. Então,
quanto mais a gente falar nesse problema e dizer que as pessoas inocentemente estão entrando numa fria desgraçada, né, é uma forma de alertar e de ajudar antes que a coisa ganhe mais corpo. Mas eu acho que o governo tem que tomar atitudes na legislação e na fiscalização. Sem dúvida. E a propósito do que o senhor falou, no site vocêtemsaída.com.br, repetindo, né? vocêtemsaída.com.br, que é um site que a gente montou justamente para ter esse apoio. Então, lá tem todos os endereços, tem os contatos, né, dos CAPs, esses centros de atendimento que podem ser procurados. Temos também endereços ali de tudo quanto é a ANA. Então, entre lá, você tem um começo ali, né, de procurar ajuda, e tem várias outras orientações que nós fizemos tudo baseado na bagagem, né, do Dr. Laco, que esteve à frente aí na condução de campanhas, de tratamento em nível de governo, tal, para ajudar, foi diretor clínico também, né, de uma clínica de recuperação. Então, todo esse conhecimento a gente elaborou, está colocando nesse site Você Tem Saída, tem uma cartilha para seguir passo a passo o caminho da recuperação. Então é isso, né, doutor Laco? A gente que. Então, nessa cartilha, nesse e-book, nesse livro gratuito que tem no Você Tem Saída, existem orientações que é para droga, mas que valem para o jogo. Então, as famílias que estão perdidas, que não sabem por onde começar, vai no Você Tem Saída, porque é um começo também. Né? Pode se inspirar ali no que deve fazer, quais atitudes a serem tomadas. É isso aí. Então, a gente aí nesse caminho, né, da recuperação, mostrando que tem saída, mostrando que a vida não precisa perder a graça, porque você não vai tomar uma cervejinha para comemorar o gol, né, doutor Laco? Isso aí. Isso então, mesmo. muito obrigada, e a gente volta. Vamos lá, torcer pela Copa. Sem álcool. Sem álcool. E na festa junina, sem quentão, e com muito cuidado com os fogos também, né? E saber que o jogo é perigosíssimo. A banca sempre ganha, Né? A ilusão do ganho fácil é uma ilusão passageira e perigosa. Cuidado, né? Cuidado, muito cuidado. É isso aí. A gente volta a qualquer momento aí com outros temas nesse mesmo sentido. Até mais. E você tem saída. Você tem saída, claro.